estava entre eles, mas Galhardo é muito difícil de o Flamengo trazer, porque ele renovou com o River até 2021. Mas é só uma informação de que o Flamengo começou a mapear esse mercado já antes da sexta-feira. E aí a gente tem alguns nomes até para colocar aqui no nosso telaço, nomes que a nossa reportagem apurou, que o Flamengo em algum momento foi lá, buscou informação, monitorou. Não sei se o escolhido estará entre eles, mas estes aqui foram nomes que estiveram na mesa do Flamengo durante esse final de semana. São nomes conversados, avaliados pelo Flamengo. A gente fala, por exemplo, dos portugueses Leonardo Jardim e do Marco Silva, e do Carlos Carvalhal, do argentino Marcelo Gallardo, que eu já disse, é muito difícil que ele venha, do Miguel Ángel Ramírez, que é o treinador do Independente Del Valle, um time que faz um sucesso danado no continente, cuja ideia de jogo é muito semelhante à do Jesus, ainda que ele não tenha as peças que o Jesus tenha. Esse time foi campeão da Copa Sul-Americana, dando um baile no Corinthians, na semifinal, inclusive. Fez bons jogos contra o Flamengo na Recopa, o Flamengo enfrentou esse time. E o André Hernan, eu tenho que dar o crédito, trouxe a informação de que o Domenech Torrent, que foi auxiliar do Guardiola no Barcelona e no City, também foi um nome colocado à mesa. Eu não tenho detalhes se esses caras vão vir, qual o tempo de contrato. A gente tem algumas informações. Por exemplo, Leonardo Jardim já teria se manifestado que não quer sair da Europa. O Carlos Carvalhal é um treinador que fez uma boa campanha no Rio Ave e tem um estilo, para quem acompanha o Rio Ave, eu confesso que eu não vi o Rio Ave jogar, semelhante ao do Jesus. São algumas das informações que a gente tem. Mas, se não quiserem falar dos nomes, fiquem à vontade para falar do tamanho desse desafio que o Flamengo tem. Começa contigo, Paulo Nunes. Olha, Isaac, eu acredito muito, né, na ideia de jogo, né? O Flamengo aprendeu nesse último ano um DNA diferente, né? A gente não tem como clonar o Jorge Jesus, isso vai ser impossível. Então você tem que buscar alternativas semelhantes ao trabalho que era desenvolvido, né? Não só na parte de jogo, mas principalmente a ideia de treino, né? Metodologia de treinamentos. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que um erro que o Flamengo teve nesse ano, né, esse ano e poucos meses que o Jesus ficou, foi não ter um profissional do Flamengo, né, junto com o Jorge Jesus. Eu acho que isso seria fundamental para um momento como esse, né, um momento de ruptura, e acredito muito que essa troca, e eu posso dizer por isso, porque eu passei por isso, Rizek, o Grêmio em 97, quando perde o Filipão, depois de 3 anos, né, mudando completamente, né, a estrutura do Grêmio, a filosofia de jogo, né, as vitórias, as conquistas, que era muito importante, trazendo o torcedor do Grêmio de novo, né, para o estádio. Então foi muito difícil para o Evaristo de Macedo, que foi o treinador, o próximo treinador, né? A gente tinha aí praticamente jogando naturalmente, né? Acho que vai uns 4 meses depois da saída do treinador, você ainda continua jogando com aquela antiga opção que era do treinador, né? Não com a nova filosofia do treinador novo. Mas isso vai se passando. Por quê? Porque você não tem os mesmos treinamentos. Eu acho que os mecanismos que se criam para treinamento, que é muito fundamental nesse momento, vai ser muito difícil para qualquer treinador, especialmente se for um treinador aqui do futebol brasileiro, pela cobrança, né? Por mostrar o que o Jorge Jesus fez, mas especialmente você também não pode achar, por ser um treinador estrangeiro, todos têm o mesmo potencial do Jorge Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem que ser português. Não necessariamente. Ele tem que ser um bom treinador, tem que ter essa filosofia. Então, assim, na minha opinião, esses 4 meses pós-saída do Jorge Jesus vão ser muito importantes para que o Flamengo possa ter essa retomada. O Evaristo chega no Grêmio e ganha a Copa do Brasil de 97, né? Mas é inegável que teve um impacto brutal a saída do Filipão. Luiz Roberto, como você avalia o desafio rubro-negro agora buscando um substituto para Jesus? Então, Rizek, se eu estiver exagerando, você que estiver em casa discordando do Luiz Roberto, eu vou me sentir confortável com isso. Mas nesses anos todos, nesses 40 e tantos anos militando na imprensa esportiva, o vazio provocado pela saída do Jorge Jesus só se compara ao vazio provocado quando o Tele Santana teve uma isquemia e deixou de comandar o São Paulo ali em 94. Nada se compara, nada.
É um vazio, como disse o Paulo Nunes, enorme. O Flamengo fez, nesse conjunto de acertos, o equívoco de não fazer do Jorge Jesus uma transferência de conhecimento. Existia até um projeto para isso. Inclusive, o Miguel Ramírez fazia parte desse projeto. O Flamengo tinha vontade de trazer o Miguel Ramírez há algum tempo para já fazer parte da comissão. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou dizendo, a transferência de conhecimento, porque o Jorge Jesus é um técnico muito especial. É o maior técnico da história do Flamengo e que mudou a realidade do treinador no Brasil nesse momento. E eu digo, só para resumir, algo que seja compreensível para todo mundo, que o mais claro é a questão ofensiva. O Paulo Nunes, que foi atacante, está aqui e pode me dizer. Aliás, o Pedro, numa entrevista que está publicada hoje no Globo, diz o seguinte: antes do Jorge Jesus, os técnicos só me botavam jogando de costas. Com ele, eu não jogo de costas. A ocupação de espaços, as bolas em profundidade, como aconteceu, por exemplo, num dos gols do Fla-Flu, são jogadas que eu faço com o Jorge Jesus. Então, veja que a questão ofensiva, porque defensivamente nossos treinadores têm propostas muito parecidas com o que se pratica no mundo hoje. Agora, você imagina se vem um técnico para o Flamengo que vai fazer Bruno Henrique, se continuar, porque parece que vai para o Benfica, né? Acho que é o principal nome. Everton Ribeiro, vocês vão ter que marcar lateral, desesperadamente. Então, tudo isso faz parte de um conjunto que o Flamengo não preparou alguém para que desse sequência ao trabalho do Jorge. Era muito difícil. E para que a gente tenha uma ideia de como isso é importante, o Benfica tem nesse contrato de 3 anos uma transferência de conhecimento programada. Aliás, o brasileiro Luizão e o Aimar, o argentino, são nomes que estão cotados para fazerem parte da comissão técnica permanente do Benfica, no sentido de serem construídos como substitutos, porque o Jesus tem 65. Talvez esse último contrato, os técnicos da Europa chegam ali perto de 70, os caras param de trabalhar. Eles vão curtir um pouco também, né, enquanto tem saúde, né? Vão lá para o estádio ser aplaudido no dia de jogo e tal. Enfim, vários técnicos. Jupp Heynckes é o mais notável, porque parecia com um cara de 45, parou e teve que voltar, inclusive, né? Para o Bayern de Munique, um alemão, que já tem mais de 70. Então, a substituição, como disse o Paulo Nunes, é muito difícil, porque a referência do Jorge Jesus é lá no alto. E eu não vejo, sinceramente, no Brasil, ninguém que vai dar ao Flamengo o mesmo jeito de jogo, a mesma proposta, a mesma filosofia de jogo e de treino. Pode ganhar? Claro que pode ganhar. O Flamengo não vai deixar de ganhar, porque eu já... Não estou dizendo agora, estou dizendo na sua vida. Porque o Jorge Jesus saiu, né? É claro que o Flamengo tem todas as condições de continuar lutando pelos títulos. Mas uma ruptura agora de filosofia, uma ruptura de metodologia de treino e principalmente de jogo, e se perder jogadores raros que o Flamengo tem e conseguiu na construção, que não passa pelo Jorge Jesus, é bom deixar isso claro. O mérito todo chama-se Marcos Braz. Na construção do time. Esse crédito tem que ser dado. Outros opinaram, mas o Marcos Braz foi o cara que acertou na mosca em alguns caras, né? Arrascaeta, Gerson, talvez o Jesus, o Pablo Mari tenha sido o grande mérito, porque foram imagens mostradas pela comissão técnica do Jesus. Então vejo como um momento de muita dificuldade para o Flamengo. Desses nomes que a gente tem, a história do português não é uma neurose que todo português é igual. É porque como é que você vai trazer o Unai Emery? O cara vai sair falando francês no vestiário. Isso vai ser muito difícil. É um projeto que tem um projeto de longuíssimo prazo e não é o caso do Flamengo agora. O Flamengo tem um elenco robusto, capaz de brigar pelos títulos. Esse ano não tem mais disputa de título, né? Os títulos vão ser disputados no começo do ano que vem, o fim dos campeonatos, né? Libertadores, Brasileiro, etc. Própria Copa do Brasil. Então é muito difícil. Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer uma contratação muito pensada e, de preferência, com o aval do Jesus. Eu acho que o Jesus, pelo relacionamento que o Jesus construiu com o Flamengo, ele pode opinar, porque ele conhece o trabalho dos técnicos. Ele pode dar uma opinião, ele tem que, não pode ser de amigo, né? De, olha, esse cara se aproxima da minha filosofia para não romper com a filosofia, porque um time se arrumou com a filosofia do Jorge. Então é muito difícil, é a mais difícil substituição que o Flamengo vai fazer, mais do que qualquer outro jogador nesse momento, porque é um conjunto, né? É toda a filosofia, metodologia de treino, filosofia de jogo e principalmente a questão de ocupação de espaços do meio para frente, que realmente é uma diferença brutal. E os técnicos brasileiros, eles ficam bravos quando me ouvem dizendo isso, mas eles vão ter que acompanhar. A gente vai ter que avançar nesse sentido. Muito difícil. Na minha vida, eu só me lembro de um vazio tão grande
quando o Tele Santana, por motivo de saúde, teve uma isquemia, não voltou mais a ser técnico, e por isso até talvez tenha sido mais traumática, e até porque o Tele foi mais vencedor naquele período no São Paulo do que o Jorge. Ele ganhou 2 Libertadores, Brasileiro, Paulista, 2 Mundiais, enfim, imagina. Então, um vazio, e o Muricy que assumiu, hein? O Muricy era o auxiliar, depois o Muricy veio a se consagrar 10 anos depois como tricampeão, o primeiro tricampeão da história do São Paulo. Mas é muito difícil, é o momento mais delicado dessa nova fase de ouro que o Flamengo está vivendo. O Luiz, pegando o cara no seu comentário, e eu concordo com você, só consigo ter um paralelo